7h05, já temos 16 participantes. O que vocês acham? Vamos começar? Vamos? Tá. Boa noite a todos. Tá entrando mais gente, vamos lá. Bem-vindos aí a uma Sexta Verde, né? Que é promovida pelo PV Petrópolis, a Partido Verde. A gente está iniciando, né, uma série de palestras online, né, com o intuito da gente promover o transporte sustentável, né, para todo mundo. Então, hoje o tema dessa Sexta Verde é o transporte ativo, né, representado aí entre os modais de transporte, aquela locomoção que não é motorizada, né, que é praticada pelos pedestres ciclistas, e aquele transporte mesmo que faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, para a alma e principalmente para o meio ambiente. Essa é a tônica, né, do transporte ativo. Então, a gente vai ter 3 participações aí nesse evento, né? Eu vou apresentar aí para quem não conhece. Temos a Isabela Guedes. Dá um tchauzinho aí, Isabela. A Isabela é presidente da CIP, Associação dos Ciclistas de Petrópolis, né? Uma organização aí que novinha, mas que está batalhando bastante pelo ciclismo na cidade, bem importante. Ela vai falar um pouquinho, né, sobre essa organização. Depois a gente vai passar a palavra aí para o Felipe Marino, né, professor Felipe, professor, que ele também vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos conceitos de mobilidade por bicicleta, né, infraestrutura viária, comportamento de viagem, né, que são os temas de estudo dele. E depois a gente vai passar a palavra para a professora e mestre Aline Serpa. Dá um tchauzinho aí, Aline, para quem não te conhece. Ela é professora aí da UCP e o tema de estudo dela e o que ela vai trazer para a gente hoje é a questão da caminhabilidade, né, dos pedestres. Então, a nossa intenção é fazer um link, né, entre bicicleta e pedestre e ver como é que essas coisas vão se conjugando aí, né, dentro do território urbano, né, tanto trazendo experiências de fora, quanto as nossas necessidades aqui de Petrópolis, né, que tem suas peculiaridades e a gente precisa realmente dar uma tônica nisso. Tá? Então, só para explicar, o evento vai contar com 3 blocos, a gente vai fazer uma apresentação aí de uns 10 minutos para cada palestrante, eles vão falar um pouquinho, né, da sua área de estudo. Depois a gente vai ter um debate, né, reunindo as ideias dos 3, e por fim a gente vai abrir para as perguntas dos participantes, né? A gente pede que eles, quem queira fazer as perguntas, faça a inscrição pelo chat, né? O Tomás, que é o nosso ajudante, aí, vai registrar, né, a sequência dos pedidos. E a gente vai, dependendo da quantidade de pedidos, a gente abre oralmente. A gente só vai tentar limitar um pouquinho para não alongar, né, muito esse evento, não ficar muito pesado. E é isso, né? Eu espero que todos gostem do encontro. Eu vou pedir para todos aí que não estiverem com a palavra aberta que desliguem seus microfones para não dar nenhuma interferência. E divirtam-se, porque andar e pedalar é muito bom. Vou passar a palavra para a Isabela, então, que vai abrir esse primeiro bloco do evento. Vamos lá, Isabela. Obrigada, Isa, pelo convite. Obrigada também, Felipe e Aline, por topar estar junto aqui hoje nesse evento. É um tema bastante importante, que é relativamente novo para mim. Então, eu sou ciclista, desde criança, mas eu vim para Petrópolis, abandonei a bicicleta e comecei a voltar em 2017, fazendo trilhas, mountain bike, coisas assim. E para a gente fazer trilhas, né, a gente precisa passar pela cidade, e foi aí que eu comecei a enfrentar alguns problemas, que eu comecei a ficar meio assustada, igual muita gente, eu acredito que quando pedala no centro ou pelos bairros já deve ter passado alguma experiência ruim. E em conversa com amigos em 2019, nossa, aquele ônibus deu fechado, quase fui pro chão, e aí eu comecei a ver que isso era muito comum com muitas pessoas, né, alguns imprevistos assim. E a sensação é que, assim, nossa, então será que eu só posso andar numa ciclovia ou coisas desse tipo, né? Assim, você se sente realmente não muito bem-vindo, porque
é cultural, você não entende essa questão de que a bicicleta é um veículo. E conversando com eles, a experiência era praticamente a mesma com muitas pessoas. E aí eu acho que para mim foi um divisor de águas quando eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, o Código de Trânsito Brasileiro, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. E aí eu entendi o conceito de ciclofaixa e ciclovia. E aí eu descobri que tinha uma ciclofaixa na cidade, mas que os carros estacionavam lá. Então, ali para mim eu falei assim, caramba, a gente tem um lugar que deveria ser ciclista, mas tem carros ali. Então aquilo ali para mim foi um divisor de águas, e aí nisso alguns amigos ciclistas também falaram assim, a gente não pode deixar desse jeito. E aí foi uma coisa puxando a outra, a gente em questão de 1 ou 2 meses, a gente resolveu montar uma associação para ter mais direito de fala, né, e tentar se organizar de alguma forma para melhorar as coisas. E a gente começou praticamente com essa audiência pública, em que a gente apresentou algumas problemáticas do ciclismo na cidade, a bicicleta enquanto transporte público, né? E foi uma audiência que me surpreendeu muito, foi a primeira audiência que eu participei na vida, nunca fui nem como ouvinte, e aí a gente chegar de cara tem que apresentar um problema tão sensível assim, foi muito legal porque a gente lotou a Câmara de Vereadores. Eu acho que teve um debate que foi muito interessante, várias pessoas participando, e aquilo foi dando gás, sabe? A gente estudar cada vez mais, se envolver. E a coisa foi crescendo demais, pessoas querendo ajudar. A gente chegou agora a um ponto em que a gente tem pessoas envolvidas com arquitetura e urbanismo, profissionais que estão dando um apoio para a gente. Então, é muito interessante porque na CIP todo mundo é trabalho voluntário e são pessoas que se identificam com a causa. A gente tem profissionais de vários setores diferentes com trabalho voluntário, cada um pega um pouquinho o que entende para contribuir. E a evolução está sendo muito legal da associação com relação a isso. Mas o nosso motivo principal de existir não foi a gente, os perigos que a gente passava, mas a gente começou a se questionar as pessoas que usam a bicicleta para trabalhar, para levar o filho na escola, aquelas pessoas que geralmente não têm iluminação adequada, não usam capacete. Se a gente passava por isso e se sentia inseguro, imagina essas pessoas que vivenciam isso todo santo dia, sabe? E essas pessoas não vão ter essa vontade ou essa liberdade de chegar e brigar por é meu direito estar aqui, é meu direito ter prioridade no trânsito. Então o objetivo da CIP desde o início foi esse. A gente sabe que a gente tem uma cidade que a gente tem muitos atletas de elite, a gente tem um campeão mundial, a gente tem um número 1 no mountain bike. Então, é uma parte que é muito bem atendida já a questão do esporte aqui. Qualquer evento que tem ciclismo na cidade lota o interesse das pessoas, assim, é uma paixão. Então, isso é inquestionável. Então, a CIP veio, na verdade, para atender uma parte que é negligenciada, né? E que, de certa forma, é uma coisa muito nova. Para mim, era natural a questão da bicicleta como meio de transporte, porque eu vim de uma cidade do interior do estado, Iracema. E no Noroeste, não sei se o pessoal conhece, mas no Noroeste Fluminense é muito comum você usar bicicleta para onde você vai. Eu cresci indo para a escola sozinha de bicicleta. Então é muito normal, todo mundo lá tem bicicleta e vai onde quiser ir. Sem capacete, sem iluminação, sem ciclovia, sem ciclofaixa, mas assim, a criança já nasce quase que ganhando uma bicicleta. E quando algumas pessoas falavam para mim, nossa, mas Petrópolis, eu já participei de entrevistas, as pessoas questionavam, mas Petrópolis não dá para ter bicicleta. Porque aqui tem muito morro, ou aqui é muito frio, ou chove muito. E aí eu falo, gente, eu Isabel, acho que não tem coisa pior do que você pedalar no sol de 50 graus. Né? A situação era a realidade da minha cidade. Eu estava da escola 1 hora da tarde, pingando suor, né? E Petrópolis é um clima maravilhoso, pelo menos acho. Paisagens lindíssimas, você aqui tem todo tipo de terreno. A bicicleta, uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, é que o objetivo não é você fazer longas distâncias e daqui do Quitandinha até secretário de bicicleta, não é isso. Mas a bicicleta é muito útil, principalmente para pequenas distâncias. Então aqui, por exemplo, do Quitandinha ao centro, a gente tem 5 quilômetros de via, né? E eu faço de bicicleta em 15 minutos. Agora, de ônibus, já teve situações de eu ficar 2 horas quando eu contabilizava o tempo de espera do ônibus, né? Então, hoje em dia, foi uma coisa que, por causa da CIP, eu comecei a me policiar, a usar mais a bicicleta,
nesses deslocamentos que eu não tinha costume de usar, eu saía mesmo como esporte e lazer. E agora é natural para mim, eu preciso ir no centro, eu preciso ir em Itaipava, muitas vezes eu pego a bicicleta e vou, porque é uma liberdade que, assim, antes as pessoas falavam, bicicleta é liberdade, eu não conseguia entender muito bem isso. Mas depois que você vivencia, que você cria a segurança de pedalar no trânsito, é uma coisa, assim, impressionante. Você pega a sua bicicleta, você vai onde você quiser. Se está com um engarrafamento e você não consegue passar, você simplesmente desce da bicicleta, vai para a calçada, coloca onde você quiser. Então, assim, é uma sensação de liberdade impressionante. E eu acho que a gente tem uma cidade que é muito propícia a isso, principalmente os pequenos deslocamentos. A gente vê a densidade demográfica em volta do centro, é muito grande. Então, imagina se um pouquinho mais de pessoas usassem a bicicleta para ir para o centro histórico, sem um carro, por exemplo, talvez o quanto a gente não reduziria engarrafamentos, né? Então, aqui em Petrópolis, a gente teve aquela questão de que você tem quase um veículo para cada duas pessoas, eu acho um número altíssimo. Então, são muitas questões envolvidas que a CIP veio para tentar, de alguma forma, do ponto de vista do ciclista, e agora juntando com ciclistas que são profissionais da área, tentar ajudar a seguir um caminho mais bem planejado, porque não é você sair colocando ciclovia, ciclofaixa, ciclorota em qualquer lugar, não é isso. Cada local tem seu perfil, cada local tem sua demanda, e a gente quer poder contribuir no nosso ponto de vista, e acredito que a gente tem feito isso bastante, né? Dar o nosso ponto de vista, tanto pessoal, quanto do ciclismo, também da parte profissional e técnica, dos caminhos que devem ser seguidos, né? Então, a gente está numa fase agora, dentro da comissão especial que discute essa questão, a gente está no eixo de discussão do plano cicloviário, que a gente vai ajudar a montar esse plano, porque é muito importante você ter um plano antes de gastar fortunas, rios de dinheiro numa coisa que quando estiver pronta, você pensa assim, caramba, não era para ser assim, ou então isso não é adequado para o uso da bicicleta como meio de transporte, isso é mais para o cara passear. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado, e eu acho que a CIP está se disponibilizando, né, a trabalhar, cada um tem o seu trabalho que não tem nada a ver com bicicleta. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com bicicleta, mas me disponibilizo porque eu gosto, porque eu acho que é um tema muito importante, que a gente está quase passando da hora de tratar isso de uma forma um pouco mais séria e mais intensa. Isso eu não sei se já deu meu tempo. Deu? Estaria ok? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá ok, nossa. Perfeito. Obrigada. Que isso, eu que agradeço. Eu vou te perguntar uma coisa, né? Não faz parte das perguntas da plateia, mas como moderadora, né, eu fiquei de fazer um questionamento para cada um dos palestrantes ao final da sua apresentação, né? Eu tenho algumas personalidades, né, vamos dizer assim, alguns políticos aí no torno do mundo que são emblemáticos na questão da mobilidade urbana, e uma dessas personalidades é o Henrique Pelanhosa, que é ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia. É um cara assim que alavancou o transporte público e o transporte por bicicleta e pedestre de uma forma muito, muito legal, né? Foi um trabalho árduo, ele sofreu muito. Quem sabe da história dele, ele teve que mandar até a filha estudar no Canadá, porque estava sendo ameaçado de morte, umas coisas assim bem barra pesadas, mas ele é uma pessoa espetacular. E ele sempre defendeu muito a questão da priorização, né, do uso da bicicleta, do pedestre, e sempre defendeu a questão social, né, do transporte cicloviário, né, e do pedestrianismo. Então, ele tem uma fala dele que ele diz exatamente: as calçadas e as ciclovias são símbolos poderosos de igualdade. Elas demonstram que um cidadão com uma bicicleta de R$600, ela tem menos, né? É igual a um cidadão num carro de 60 mil. Né? Eu diria que até melhor, às vezes, no engarrafamento, o carro vai estar parado lá e a bicicleta vai estar andando, enfim. Então, eu queria te perguntar, Isabela, quais as ações aí que a CIP
vem fazendo, né? Eu sei de algumas, mas queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, na questão social, né? Como é que vocês fazem para tentar incentivar as pessoas com um menor poder aquisitivo, né? Menor renda, que elas realmente usem a bicicleta a seu favor, né? Como melhoria do transporte, às vezes nem para o lazer, mas mais para o transporte mesmo comum, né? Ir do trabalho, da escola, etc. O que a CIP faz nesse sentido? Então, Isa, é que assim, são várias linhas, né? Essa que eu acho que é o projeto maior e mais ambicioso, é essa questão de conseguir atender as demandas e construir uma malha cicloviária mais consciente, que atinja mais os distritos, não só o primeiro distrito, mas outras regiões em que se achar necessário, focando realmente em qual é o trajeto dessas pessoas que usam bicicleta no dia a dia. Então, realmente, a bicicleta é um transporte totalmente democrático, não importa o valor da sua bicicleta, ela vai te levar onde você quiser, do mesmo jeito. E o gasto que você tem com ela, não importa o valor dela, né? Você não precisa colocar combustível, não precisa pagar estacionamento, nada disso. Então, é simplesmente surreal. Então, além desses projetos, a gente tem alguns outros, que eu vou citar talvez só alguns um pouco mais importantes aqui. Tem um projeto que a gente estava engatando nele, mas veio a pandemia, que é a Escola Bike Anjo, não sei se vocês já ouviram falar. É um projeto muito legal de uma ONG a nível nacional. E nesse site podem se cadastrar tanto as pessoas que já pedalam, né, para poder serem os anjos, que a gente chama, e as pessoas que ou não sabem pedalar ou que não têm segurança de pedalar no trânsito. Então você se cadastra e através do site você consegue se conectar com outra pessoa que poderia te ajudar ou quem você poderia ajudar. Então, uma pessoa que precisar de ajuda se cadastra lá e diz se já sabe pedalar ou se só quer fazer um trajeto, quer aprender a fazer um trajeto, e aí você combina e aí você acaba incentivando mais pessoas a andarem de bicicleta. Uma coisa que a gente costumava fazer muito também é conhecendo pessoas que muitas vezes falam que tem medo, a gente faz grupinhos pequenos, fala assim, não, então eu vou te levar, e a gente combina pelo menos 3 pessoas que têm segurança no trânsito com essa pessoa pelo menos que não tem. Então a gente coloca 1 ou 2 na frente e 1 atrás para ficar sinalizando, faz um trajetinho ali de leve, geralmente pelo centro, e é impressionante como uma pessoa que está começando, ela começa a ter segurança em paralelepípedo, várias coisas desse tipo, né? Tem outros projetos que a gente apoia também, tem um que foi muito legal, que a gente começou a fazer vídeo uma vez por mês de pessoas, vamos dizer assim, comuns que usam bicicleta no dia a dia para trabalhar e tudo mais. A gente começou a fazer vídeos dessas pessoas de depoimento. E aí foi interessante, conforme a gente ia perguntando, a gente ia descobrindo coisas. Por exemplo, a primeira foi uma mulher, a Leandra. Eu encontrei com a Leandra 11 horas da noite aqui na Colônia Veiga, ela pedalando com um isopor enorme na garota da bicicletinha dela, caindo um temporal. Eu tinha parado no prédio para esperar a chuva passar, e a Leandra passou e disse, não, eu preciso atrás dela. Fui correndo atrás dela, ela topou fazer entrevista, e conversando, ela contou que já sofreu assédio à noite, de, sabe, pessoas mexendo com ela enquanto ela estava andando de bicicleta, situações difíceis, mas que ela disse que criou uma independência, um sentimento de autonomia nela, que foi uma coisa assim muito bonita de se ver. E ela falou que mesmo com o peso dela, só o fato dela ir vender os doces dela na rua, as pratas dela que ela vende, quando ela voltava para casa, ela voltava outra pessoa. Então a gente fez essa série, a gente tem no nosso canal do YouTube, foi bastante interessante. E um projeto muito bonito que não é nosso, mas que a gente apoia também é o Recicla Bike, não sei se vocês já ouviram falar. O Recicla Bike, na verdade, o que faz? As pessoas que trocam de bicicleta, e tem aquela bicicleta que não dá para vender mais, não quer vender, ou de criança principalmente, né? Doa o Recicla Bike. Aí os ciclistas se juntam para fazer a ação necessária pequena, né? E aí a gente, junto com o assistente social de determinadas regiões mais vulneráveis, a gente faz a doação dessas bicicletas para crianças e jovens. E é muito bonito, porque a doação já chegou a 1.000 bicicletas doadas desde o início do projeto. Pô, que legal. E a parte das crianças, assim, é impressionante. Só mais um comentário, Isa, que esse dia eu estava assistindo uma série, Borgen, e acho que a primeira cena já era a primeira-ministra da Dinamarca indo toda bonita de bicicleta. Aí ela falou assim, cara, que legal, você quer que eu
tipo, a série não estava querendo mostrar aquilo, porque aquilo é tão normal para eles. E aí eu me lembrei de uma situação que eu ia ter uma reunião na parte da tarde, só que eu queria estar em Itália, numa inauguração do Pump Track. Aí eu fui com a roupa que eu ia para a reunião, de bota, calça jeans, sobretudo, e fui isso com ela. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, olha a roupa dela, como você está assim, andando de bota? Aí eu pensei assim, o que tem, né? Então, assim, é uma coisa cultural. A bicicleta, você não precisa trocar de roupa para você andar de bicicleta. Você pega a bicicleta e vai, sabe? Então, são coisas que eu acho que, além dos projetos sociais da CIP, cada membro da CIP tem um pouco dessa intenção de desmistificar algumas questões que eu acho que vão ajudar muito esse sentido. Bem legal, né? Muito bacana, né? Esse trabalho, principalmente o vídeo da Leandra. Eu lembro bem bacana. Está disponível no YouTube, quem quiser assistir. Depois eu vou tentar pegar o link aqui e colocar no chat para vocês. Então, Isabela, obrigada. Pegando o gancho, né, da CIP, né, no trabalho social, eu vou chamar então o Felipe Marino, né, professor da UFRJ, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre infraestrutura cicloviária e comportamento de viagem dos ciclistas. Felipe, a bola é tua. Manda ver. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Eu queria agradecer muito o convite por participar. Parabenizar a CIP também. Isabela está fazendo um trabalho belíssimo. Tive o privilégio de participar no começo, aí, quando vocês estavam pensando no plano diretor cicloviário. Que é uma questão, né? A gente fala plano diretor cicloviário, ele é a parte dos planos de transporte urbano, né? Que são os planos de mobilidade. Isso daí já dá um indício aí de onde o caminho que a gente está indo, né? Enquanto sociedade. Bom, eu fiz uma lista aqui de coisas que eu queria pontuar, assim. Como vocês sabem, eu sou pesquisador de mobilidade e no meu doutorado eu trabalhei com infraestrutura cicloviária. Bom, a mobilidade ativa, todo mundo sabe o que é, né? A questão está ganhando muita relevância, está ganhando corpo essa discussão na sociedade, que desse tipo de mobilidade, que a energia vem do sujeito transportado. Isso em si já é um paradigma, porque a gente não pensa muito, por exemplo, quando eu faço uma longa caminhada, fico cansado. Mas quando eu ando de avião 12 mil quilômetros, quem se cansa, né? Se eu não me canso, eu estou ali sentadinho. Tem um consumo de energia também, todo deslocamento, né? Deslocamento tempo e espaço tem o consumo de energia. Então, pensar a mobilidade ativa, ele ganhou essa emergência justamente por conta da emergência da mudança climática. Então, pensar que ele o modelo atual de deslocamento, ele é insustentável, né? Cada um no seu carro, a gente sabe disso, a combustão. Existe uma grande ideia de se deslocar menos no futuro, haver menos deslocamento de produtos, de bens de consumo, de produtos e de pessoas, e quando os deslocamentos ocorram, eles devem ser mais sustentáveis. Por isso, a mobilidade ativa é uma parte das respostas. Não é toda a resposta, porque não é possível só se deslocar a pé, de bicicleta e de micromodos, já falo dele daqui a pouquinho, mas é uma parte da resposta e uma parte que a gente está vendo crescer em vários países. Na Ásia, a China, o Japão, a Tailândia, na Índia se usa muita bicicleta, toda a Europa, especialmente os países escandinavos, eles têm programa de incentivo há décadas do modal cicloviário, e nos Estados Unidos também está tendo um grande movimento, Canadá também. Na América Latina, a gente está também começando há alguns anos. Então, está na hora da gente olhar, concordo com vocês, Isabela, está na hora da gente olhar com mais seriedade para esse assunto. Né? Seriedade no sentido de colocar ele centralmente na nossa discussão de mobilidade, toda ela. Não dá mais para discutir ônibus urbano, discutir deslocamento, impacto ambiental, sem discutir mobilidade por bicicleta. Então, isso é uma questão. E tem aí um novo conceito entrando, que é o da micromobilidade, que são os micromodos. Basicamente, a bicicleta e o patinete, né? A patinete, ela é feminina, a patinete, que geralmente com uma motorização leve, elétrica, que é sustentável, né?
existe esse conceito de last mile, né, a última milha. Então, você termina o seu trajeto sempre de uma maneira mais sustentável. E, obviamente, como você falou, a Isabela citou aí que a pessoa vai ganhando conforto quando começa a andar no paralelepípedo, tem um prazer envolvido aí em você usar esses modos com maior interação. Então, tem várias pesquisas que indicam que quando a gente começa a fomentar esses micromodais, você começa a aumentar muito a porcentagem de pessoas que vão usando esses modos. E um deles, central, é ter a infraestrutura para você andar, para você se sentir seguro. Quando você sabe que você tem uma segurança aí para poder chegar em qualquer lugar, você fica garantido. Então, uma coisa para a gente pensar, eu estava conversando, quando a gente estava pensando assim, conversei até com a Aline nisso, eu queria deixar algumas questões meio em aberto para a gente discutir, que a primeira coisa é que a nossa lei, desde 2012, quando a gente teve a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela preconiza que o modal ativo ele é prioritário em relação ao motorizado. Isso é a regra na lei, mas não é o que acontece. Então, isso é uma primeira coisa. Então, a gente vem desde a Constituição, teve o Código Nacional de Trânsito, teve o Estatuto das Cidades, que fala que cidades de mais de 500 mil habitantes têm que ter plano de transporte urbano. Convido todo mundo a ver os planos de transporte urbano. Bicicleta é ali um detalhe, quando aparece. E agora a gente está lutando para criar planos diretores cicloviários, que é uma pauta que tem que correr em paralelo, quando, na verdade, ela devia estar centralizada nesses planos, né? A mudança, né, em 2005 começou a se falar muito de mobilidade urbana. Em 2012 veio a política nacional, né, que prioriza, ela colocou realmente o contorno que a gente precisava, né, para a nossa luta. Em 2015, o Brasil teve um movimento muito importante que a gente não discute muito, mas a mobilidade urbana passou a ser um direito social. Todo mundo tem direito a se deslocar. E justamente aquilo que a Isa colocou no começo, do pé de igualdade do ciclista com o motorista, quando ele é respeitado, no sentido dele ter a legitimidade do deslocamento dele reconhecida, isso está na lei. Então, você tem o direito de se deslocar como ciclista com segurança. Só que o que a gente vê é uma disputa com a motorização, ainda na maior parte das cidades. Então, isso é uma questão aí que é o nosso campo de luta, eu acho. Todo mundo que se interessa pela mobilidade sabe que essa é uma das grandes barreiras que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Mudar esse quadro. E nós não temos outro caminho, na verdade. A gente vai ter que incorporar essa pauta, porque a gente já sabe que, beleza, vai ter carro elétrico, ele não vai dar toda a resposta. A gente está em num cenário de mudança climática, fora tudo que a gente vai discutir aqui, do prazer de andar de bicicleta e da potência que ela tem em cidades médias. Certo? Então, isso também é uma questão fantástica. Bom, a minha pesquisa, eu olhei muito sobre a questão do comportamento de viagem, né, que engloba tudo isso, como eu olho o modal, como eu me relaciono com a segurança, que existe a segurança efetiva do acidente, a segurança percebida, se eu me sinto seguro ou se eu não me sinto seguro. Tem a segurança social, se eu sou uma mulher, isso muda radicalmente em relação aos homens, né, a segurança dos horários, dos lugares que a gente passa, a iluminação. A relação da minha renda, né? Tudo isso faz parte do comportamento de viagem, que também é um campo que a gente está estudando, está ganhando força no Brasil. E o papel que a infraestrutura tem dentro desse caminho aí. Então, a gente tem a ciclovia, que é a infraestrutura segregada, que é quando a gente se sente mais seguro. Tem a ciclofaixa, que é uma diferenciação em relação ao trânsito motorizado ali, mas ela é só uma diferenciação de cor, né, uma faixa mesmo, uma pintura. E tem a ciclorrota, que a ciclorrota é uma atenção, uma sinalização que aquela via é compartilhada com bicicleta. Grosso modo, tudo é ciclorrota, porque a bicicleta não precisa de uma infraestrutura em si para andar. A gente consegue andar na rua,
na calçada, na grama. Mas, obviamente, no cenário urbano, né, dadas as velocidades todas, é importantíssimo a gente ter a ciclovia e, quando não é possível, a ciclofaixa. Então, estudando o Rio de Janeiro, a gente viu que a situação ela é muito precária, nós não temos uma rede, e nós estamos falando de uma das cidades com maior infraestrutura cicloviária do Brasil, tá? O Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Fortaleza, e são cidades que têm redes muito pequenas, comparar com o mundo é assustador, tem problemas de qualidade e tem problemas de desigualdade, ciclovias melhores nos bairros de maior renda. No caso do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, que são os bairros, além de maior renda, né, de índice de desenvolvimento humano e social maior, são também os bairros turísticos. Então, tem essa questão. Mas a grande questão é que a ciclovia, ela, em todos os bairros, ela induz demanda. Quando eu promovo a ciclovia, quando ela passa a existir, eu gero demanda. Pessoas que não consideravam andar de bicicleta passam a andar de bicicleta, porque eu tenho infraestrutura. Ela chama as pessoas. Então, o que para você hoje pode não ser uma possibilidade, a partir do momento que você se relaciona com essa infraestrutura cotidianamente, você passa a ver a bicicleta como uma possibilidade. Daí você vê, eu sou amigo da Isa, a Isa passou de bicicleta. Pô, legal, eu também poderia talvez ir para o meu compromisso de bicicleta. Então, essa demanda, ela vai surgindo e surge um novo hábito, que pode ser incorporado na sua rotina, e várias questões que se relacionam com essa infraestrutura. Bom, uma outra questão que eu queria falar, eu acho que eu já estou no fim do meu tempo, além de tudo isso que a gente defende, a gente poderia falar horas aqui de bicicleta, das potencialidades, das qualidades, é sustentável, tem toda a relação saúde, melhora, os índices são fantásticos, diminui a poluição, é aquilo que a Isabela falou, quase não dá manutenção, né? Não consome combustível, te emagrece, te deixa feliz, enfim, parece um remédio, né, que eu estou falando. Mas tem uma outra questão urgente da gente pensar, a gente está no meio de uma pandemia, e diversos países já colocaram a bicicleta como a resposta principal, nesse momento, para a gente resolver os problemas de superlotação do transporte público. Então, a bicicleta, ela é, em si, obviamente, como eu falei no começo, ela não pode ser uma resposta completa, mas ela é uma boa resposta para esse problema que a gente tem de um vírus de transmissão aérea, né? Um vírus que atinge o sistema respiratório. A gente consegue se organizar no modo que ele é individual, que a gente se desloca no espaço aberto. Ele é uma resposta para a pandemia. A gente não está falando muito isso no Brasil. Obviamente que quem acompanha as discussões já sacou isso, aumentou o número de ciclistas, mas não vimos movimentos de ciclovia na cidade, ciclovias temporárias para dar essa resposta. Nós estamos no auge da pandemia, estamos perdendo 3 mil vidas por dia no Brasil. A gente deveria estar vendo esse movimento ser ostensivo na cidade. Parece que nós estamos aí muito deslocados da discussão global. Então, frente a esse panorama aqui que eu estou pintando, eu pergunto assim, né, qual que é a visão de um futuro de cidade? E como a gente está falando muito de Petrópolis, que é uma cidade, como a Isabela apontou, que eu concordo totalmente, é um clima fantástico, ameno, é uma cidade muito arborizada, é uma cidade que não tem tantas questões de topografia, porque tem cidades muito piores, que resolvem também isso daí, tem vários mecanismos para resolver esses problemas. Como que a gente quer essa cidade do futuro? Como que a gente pensa Petrópolis do futuro, né? Como que a gente vai se deslocar? Como que a gente vai se relacionar com as mudanças climáticas que virão, né? Para além do nosso papel, o que a gente vai semear aí para florescer ali na frente? É isso. Fiquei no tempo, acho que eu passei um pouquinho meu tempo, desculpa. Passou um pouco tempo, problema não. Muito legal a sua fala, Felipe. Muito interessante essa questão que você colocou da pandemia, né? A gente está numa situação realmente atual muito crítica. A bicicleta é uma solução muito boa para o deslocamento. Eu parto do princípio que eu comecei a andar mais de bicicleta por causa da pandemia, né? Acabei incentivando mais o uso da bicicleta
Porque eu tô sozinha, percorro o caminho que eu prefiro, vazio, sem ninguém. Então, realmente é uma pena os governos não estarem aproveitando essa oportunidade para poder alavancar mais esse modal, né? É complicado mesmo. E nessa questão, Felipe, como Petrópolis, né? Como é que a gente pensa Petrópolis no futuro? A gente verifica aqui que os trajetos que a gente percorre, né, são curtíssimos, se comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, né, são trajetos, sei lá, 3 quilômetros, 4. A Isabela falou que ela vem, né, do Quitandinha ao centro, vai do Quitandinha ao centro bem rápido, mas é um trajeto curto, 5 quilômetros no máximo, né, e assim, a gente às vezes percebe que demandar uma... Como é que eu falo? Às vezes, pegar uma infraestrutura para trajeto curto, às vezes a gente tem, né, mais restrição de caixa de rua, etc. Teve uma cidade lá nos Estados Unidos, foi bem emblemática aí também há alguns anos atrás, que eles incentivaram exatamente isso, né, a questão de trajetos curtos para bicicleta, né? Aí tem uma pesquisa lá que eles conseguiram alavancar em não sei quantos % a questão de ida e vida às escolas, né, dos alunos, principalmente as crianças pequenininhas indo para as escolas de bicicleta. E aí tem até uma fala interessante de um dos prefeitos dessa cidade, que é Portland, que ele diz o seguinte, o Sam Adams: procuramos não incentivar uma disputa entre carros e bicicletas, até porque 80% dos nossos ciclistas possuem carros. Aqui também deve ser a mesma coisa, né? O mesmo percentual, bem parecido. O que queremos é promover a alternativa como melhor escolha, né? E aí, o que você sugeriria, assim, pensando, você já conhece Petrópolis, já conhece a parte da infraestrutura que a gente tem no Rio, que a gente tem em São Paulo, cidades grandes, qual o melhor... a melhor escolha para esses trajetos curtos, pendulares, né? Casa, padaria, casa, escola. O que você acha que cairia bem aqui em Petrópolis? Fala pra gente. É legal que você citou Portland, né? Portland é tido uma cidade modelo nos Estados Unidos, em referência à bicicleta. Eles estão com investimento maciço lá há muitos anos. E, inclusive, essa cidade ela é muito citada num dos livros que a gente estuda muito, que é o Bikeonomics, né? Que é a economia da bicicleta. Legal. Então, a primeira coisa foi, essa fala, ela dá um indício muito importante de como a gente tem que olhar a bicicleta. O motorista, ele não pode nunca ver um ciclista e achar que é uma disputa, como a gente é educado a olhar para os outros motoristas, né? A gente está disputando espaço. O motorista, a primeira coisa, ele tem que entender que ele é responsável por aquela vida também. Então, ele está num modal mais forte, mais potente, e ele, então, tem a responsabilidade sobre ele e sobre o pedestre. Então, eu queria começar falando aí da questão da conscientização. Um bom plano de conscientização urbana, né? Porque a partir do momento que o motorista ele se percebe ciclista também, em alguns momentos, ele começa a entender, né? Quem anda de bicicleta e depois anda de carro, quando vê um ciclista, muda, porque senão eu já estive ali. Eu já me senti ameaçado quando tiraram uma fina 60 por hora do meu lado, que para o motorista não é uma velocidade grande, de forma alguma, 50, 60, você passa ali, mas para o ciclista é. Isso é um caminho. Você citou a questão da caixa de rua. Primeiro que eu ultimamente, eu tenho estado assim, bem radical, assim, eu acho que a gente poderia realmente reduzir o espaço do carro e criar infraestruturas, por exemplo, a Dinamarca, que já foi citada aqui, ela tem esse problema em várias ruas, em canais. O que eles fazem? Pontes em cima do canal, você anda pela ponte, você vai encontrando espaço. Nos lugares onde não é possível, é tão registrado na paisagem, que é a preferência do ciclista, que o motorista ele não consegue andar em alta velocidade, ele tem essa tensão permanente. E, na verdade, o que acontece em Petrópolis é cheio de curva também, que você nem vê direito o ciclista tem que ficar meio escondido, passando entre os carros. Também seria viabilizar e visibilizar o caminho do ciclista e visibilizar esse ciclista para o motorista. Isso também é um caminho legal. E o que os meus promover infraestrutura.
promover do jeito que der. Do jeito que der, e, obviamente, a partir do momento que você começa a formar uma massa crítica, de mais gente usando, a pressão pela qualidade dessa infraestrutura vai aumentando. E é melhorando. Isso é um movimento que é o que está acontecendo em Portland. Portland, você olha a rede cicloviária e fala, cara, eu quero morar em Portland. Porque você consegue se organizar com a cidade inteira. Você olha Nova York, está no mesmo caminho, Paris, Montreal, Washington, Bogotá está nesse caminho também, não só para falar dos países centrais, Bogotá, Buenos Aires, e espero que em breve Petrópolis, Rio, São Paulo, Recife, várias cidades aí. A gente tem muito campo para ganhar. Pô, bem legal, isso aí, a gente tem que... Essa é a ideia mesmo, a gente... Por fim, a gente pode notar uma iniciativa que vem nascendo, especialmente a partir da universidade no Brasil, que é aquela ligada às ações táticas no espaço urbano. A ação tática, no sentido, para quem não conhece, como uma ação temporária, como um experimento de como aquele espaço pode ser a partir de uma intervenção simples, barata e de curta duração, apenas como experimento. Então, o que a gente vê algumas vezes por exemplo, um experimento de 1 mês ou 2, ou até mesmo mais curto ainda, de supressão de uma faixa de rolamento a partir de uma pintura, reposicionamento de jardineiras e efeitos, né, sobre a circulação a pé de bicicleta nesses espaços, mesmo o estar e se apropriar nesses espaços. Então, observa-se se houve um aumento de engarrafamento em função dessa supressão de faixa de rolamento, observa-se se houve um aumento de pessoas circulando nesse local, se houve uma ativação das atividades naquela localização. Enfim, aquilo é um experimento que nos permite entender, se caso fosse feita uma obra nesse sentido, quais seriam os efeitos. Só que, como tático que ele ocorre de uma maneira mais provisória. E depois, logicamente, pode se consolidar. Então, isso a gente vai observando como primeiras ações no Brasil, mais como experimento. Até mesmo para esses experimentos, aqui em Petrópolis, a gente sofre muita resistência. Né? O poder público tem medo de experimentar coisas, pelo que a gente já vem tentando dialogar, produzir como possibilidade. O poder público, ele... É uma questão cultural, gente. A gente estaria, na verdade, né, mexendo no vespeiro, porque vai que dá certo, né? Isso é um problema, né, do ponto de vista de ver que não engarrafou tanto, de que não... Então, você tem que desconstruir uma série de fundamentos para abrir frente para outros. Então, em resumo, o que eu vejo são experimentos ainda discretos, mas interessantes, né? A gente não pode deixar de mencioná-los, mas a gente precisa dar, sem querer fazer um trocadilho, mas já fazendo, passos à frente. Isso aí. Perfeito. É bem por aí mesmo, né? Gente, dada a questão dessa invasão aí que acabou atrasando um pouquinho a gente, eu vou fazer o seguinte, vamos ver se todo mundo concorda. Vou pular um pouquinho então a etapa da mesa redonda do debate em si, até porque, né, a gente está conversando mesmo mais no estilo de mesa redonda. Eu vou partir para as perguntas, tá, da plateia. Aí a gente já tem 2 inscrições. E aí a gente vai conversando um pouquinho, né, até para não alongar muito o evento, né? E só para avisar vocês, eu tô conseguindo gravar o evento, tá? E aí parece que eu consegui gravar bem a primeira parte, aí eu já consegui botar para gravar a segunda, então depois eu vou tentar disponibilizar isso para vocês, ver se ficou legal, né? Primeira vez que eu faço isso, então tô meio cru nessa parte. Tá, mas... Só então para falar, já que você conseguiu gravar, depois você disponibiliza para mim que eu tenho como editar, tirar a parte de comentários, aquele negócio todo e pronto. Não, o programinha que eu achei aqui também faz isso, né? Mas eu só não quis falar antes, assim, eu falei, não tá gravando não, deixa a pessoa falar que é mais fácil não criar expectativa. E é todo mundo conhecido, eu sabia que não ia ter problema, tá? Então, vamos passar para as perguntas e aí a gente vai fazendo bate-bola aí, né? Pelo menos até a gente chegar a um denominador comum aí da nossa situação em Petrópolis,
como, né, para o pedestre e para o ciclista. Então, a primeira inscrição é o Otávio, né, que é o nosso querido aí, membro da executiva do Partido Verde em Petrópolis. A maioria já conhece, Otávio Dantas. Otávio, a palavra é sua. Conforme eu falei quando a gente estava conversando sobre o debate em si, minha provocação, vamos dizer, é como a gente consegue colocar isso, vamos dizer, na prática, vamos dizer, aumentar o que, por exemplo, a CIP já faz. Né? Então, que é uma coisa assim, por exemplo, eu mesmo, quer dizer, sou um motorista, vamos dizer, acomodado, então eu vou para o meu supermercado, eu vou de carro, porque mais rápido, quando eu ando na Rio Branco 3 vezes por semana, e é uma rua gostosa de andar, então eu ando um pouco mais do que os 50, preocupado. Alguém falou, por exemplo, a visibilidade do ciclista é complicado aonde tiraram a ciclofaixa do lado vai para Barão, né? Tem gente que continua andando por lá, porque é um direito, né? Mas vamos dizer, é mais perigoso. Né? E na coisa da caminhada, por exemplo, e isso eu comentei com a Aline, na União Indústria, as pessoas andam na estrada. Elas andam na estrada. Né? Nós temos uma amiga que vocês devem conhecer, porque é uma urbanista, a Natália, ela teve que mudar, ela tem um filho cadeirante, ela teve que mudar de casa porque ela não conseguia andar na calçada. Mas a minha coisa é assim, vamos dizer, além vamos dizer, da luta da CIP, que é super bacana, mas que eu, vamos dizer, consigo acompanhar lateralmente. O que todos os grupos aqui podem fazer para aumentar isso? Então, exemplificando, nós do PV, o pessoal do Instituto Felipe Guedon, você começa a ter, aqui em Petrópolis, você tem uma sociedade civil, ao meu ver, participativa, muito capacitada, mas descrente. A Karina, que até um desafio para a Karina, que vai perguntar depois, né? As pessoas falam assim, olha, eu não acredito que a gente consiga mudar. Isso, assim, para pessoas vamos dizer, altamente capacitadas, né? É uma coisa dura, que as pessoas não acreditam que ela vai conseguir. A minha pergunta é, o que o PV, o Instituto Felipe Guedon, e a CIP, o que pode fazer para a gente avançar mais do que já conseguiu avançar? Obrigado. Tá, aí... Só uma pergunta. Conforme as pessoas falarem, você passa para a gente responder? Sim, ou como que... sim. Aí eu já iria, de repente, passar para você responder mesmo, né? Porque você é mais, né, tá mais ligada aí a essa situação do ciclista em Petrópolis. Então, a bola é tua. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário adicional, por favor. Tá bom. Otávio, eu tinha anotado aqui, antes de você fazer seu comentário, que, na verdade, era uma provocação para todo mundo enquanto indivíduo. A questão da CIP surgiu quando a gente passou a se questionar enquanto indivíduo. Então, o que eu levo para vocês é o seguinte, o que vocês podem fazer para incentivar o uso da bicicleta? Então, por exemplo, o Otávio gosta de dirigir na Barão. Você até comentou que às vezes é um pouquinho acima de 50. Só que se você faz a Barão, por exemplo, a 40 ou a 50, você completa ela a diferença do que foi em torno de 50 segundos. A provocação que te deixa, será que eu não posso ir abaixo de 40 para talvez proteger o ciclista que eu possa encontrar? Vai que você atropela um ciclista um dia, por algum motivo, um cara que está com muita carga e tal, a Barão vai deixar de ser gostosa para você, né? Então, por exemplo, alguns aqui podem talvez ser lojistas. Será que eu não poderia colocar um bicicletário na minha loja para incentivar o cara, mesmo que ele não vá na minha loja, mas para facilitar que ele deixe a bicicleta ali? Se eu moro num condomínio, será que eu não posso pleitear no meu condomínio, no meu trabalho, um bicicletário? Se eu, sei lá, trabalho numa empresa de transporte, a Isa falou a questão das distâncias curtas, o Felipe também, é uma coisa assim, é fato isso, mas
Por que as pessoas não usam bicicleta para distância curta? Porque elas não têm onde deixar a bicicleta. Será que talvez o cara que gostaria de trabalhar lá no Barão, ele não poderia deixar a bicicleta dele em algum terminal de ônibus, sabe? Fazer essa integração dos modais. Então, eu acho que antes da gente se perguntar enquanto grupo, a gente deveria se perguntar enquanto indivíduo. O que a gente poderia fazer, cada um individualmente, para... Vai ultrapassar o ciclista da distância de 1,5 metro, sabe? Vai ter que trocar de faixa, é fato isso. Se tem um ônibus na sua frente parado no ponto e não tem um recuo para ele, você tem que trocar de faixa. Por que com a bicicleta é diferente? Então, são os questionamentos que, quando vocês começarem a refletir sobre isso, para o ciclista vai ser ótimo. Então, nessas experiências que eu faço de pegar um iniciante e ir para a rua comigo, quando passa um veículo que troca de faixa, que diminui a velocidade, que dá aquela buzinadinha que é de incentivo, a pessoa gosta e ela vai se sentir encorajada a continuar. Então, aqui eu acho que a maioria deve ser motorista, eu acho que cada um tem que pensar, na verdade, independente do coletivo, o que cada um pode fazer para mudar isso. E isso vai se espalhando, sabe? Eu acho que é o ponto de partida. A CIP começou assim, quando a gente se questionou o que a gente podia fazer cada um na sua individualidade para chegar num ponto comum. E foi assim que as coisas começaram. Então, essa é a minha provocação. E a outra é que todo mundo que vê uma loja, já vi, na 16 de março tem loja que tem bicicletinha retrô, com flores e tal, porque a bicicleta remete muito a essa coisa da beleza, da tranquilidade, de uma cidade limpa. Todo mundo pensa nisso, assim, eu acho que é unânime. Teve uma garrafa da Nestlé que veio um desenho do Palácio de Cristal, que tinha bicicletas na frente, mas eu pensei, cara, ninguém anda de bicicleta ali, né? Acho que você não pode nem entrar com a bicicleta lá. Então, assim, a bicicleta, ela traz isso tudo, é fato, todo mundo reconhece, mas por que a gente não tenta, na nossa individualidade, favorecer isso, entender mais o ciclista? E aí, uma coisa que a Aline fez, ela tinha medo, se preocupava em subir morro e tal, hoje é outra pessoa, ela é um exemplo. Sabe, olha, eu quero entender como o ciclista está na rua. A ideia dela foi essa, eu quero entender o ponto de vista do ciclista, vou andar uma vez só. E ela se apaixonou, sabe, ela conseguiu enxergar muito mais a problemática, as coisas boas, e aí eu acho que ela conseguiu contribuir muito mais com os projetos quando ela se colocou no lugar do ciclista, enfrentou, e aí é uma mudança de paradigma. Então eu deixo esse desafio assim para cada um. Certo. Parece que o professor Renato Farjala queria fazer um comentário com relação a essa pergunta ainda, e complementando o que a Isabela está falando, vou passar para ele. Não estou pulando ninguém não, tá, gente? É só que ele pediu mesmo. Vou passar a bola para ele. Renato, por favor. Depois também gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Tá bom. Boa noite a todos. Em função dessa invasão aqui, eu acabei mudando, estou no telefone, enfim, mas voltei. E estava esperando com ansiedade esse momento aqui de encontrar esse assunto da bicicleta. Eu estudo Petrópolis há 20 anos, que eu olho para as políticas públicas de Petrópolis no olhar da educação física. E volta e meia eu atuo no governo, volta e meia eu estou nas instituições privadas e faço as minhas coisinhas com uma startup de saúde e bem-estar e tal. Mas o que eu gostaria de deixar aqui que essa mudança de paradigma, ela precisa não só de ações individuais, mas coletivas, e porque nós estamos botando o dedo num vespeiro. Eu, como o carioca mais petropolitano que conheço, me permitam esse sarcasmo, eu sou um carioca muito petropolitano. O petropolitano adora um carro branco, SUV, de rodas grandes, desfilando pela cidade, para mostrar as suas posses, o seu bem-suceder na vida, desfilar esse carro, ir desfilando até Itaipava. E como um petropolitano minhoca que sou, eu ando de bicicleta há muito tempo e treinei tudo. E estudei políticas públicas pelos problemas que a educação física traz, né, na sua própria concepção. Mas não vem o caso da educação física agora, vem essa relação com o urbanismo, a saúde, a educação. Há um medo político muito grande aqui na cidade de se afrontar os donos de comércios e proprietários e pessoas, a classe burguesa, né? A bicicleta era vista como uma coisa de pobre, agora é coisa de gente descoladinha. Eu já fui chamado de doido, agora eu sou descoladinho. Eu estou brincando bastante hoje porque estava comentando isso há pouco tempo no SESC, numa live do SESC, num debate que eu fui convidado a articular.
eu creio que ações individuais e políticas e ações coletivas sejam muito interessantes de serem feitas. Essa ciclofaixa, eu moro na Barão do Rio Branco, foi marcada a fórceps. Eu já levei, acho que 5 projetos para 5 prefeitos ou 4 prefeitos diferentes, cada vez tem um problema. E cada vez tem uma não vontade de não contrariar alguém que pensa no século XVIII. Pensa de forma... Não, se pensasse no século XVIII, pensaria em bicicleta. Mas pensa na cultura da motricidade, da coisa feita com motor. E essa ação que até acho que foi Desculpe, a arquiteta que estava falando aqui, já eu escutei tantas vezes, essa modificação cultural, ela é um tremendo... Aline, desculpe, Aline, eu já ali assisti algumas vezes. Então, essas modificações culturais são um tremendo desafio. Acho que, numa frase muito simples, eu acho que nós temos que comer pela beirada, com uma intensa mastigação cultural dessa massa crítica que não deve pensar na bicicleta como algo apenas ligado ao desempenho e ao treino, como tem acontecido aqui. Deve pensar na bicicleta como mobilidade, bem-estar, passeio. A ideia de exercício e desempenho, ela é muito antiga em educação física. A ideia de exercício e atividade física, ela é moderna. Ela é contemporânea do bem-estar. A pandemia mostrou isso. Os países pensam em 150, 300 minutos de atividade por semana, andando de bicicleta até ali em 3, 4, 5 quilômetros. Então, essa questão da modificação cultural, ela precisa de um planejamento político, de políticas públicas, que vai envolver ações individuais e coletivas. Ô, Renato, desculpa te interromper. É porque a gente está tentando monitorar, dar um pouquinho de tempo para cada um. Você pode finalizar, só para eu passar para... Eu acredito que nós vamos falar e pedir e investir em vereadores, em pessoas que comprem essa ideia. As pessoas precisam comprar a ideia. A Isabela, não sei como ela não se cansou. De tantas reuniões e as pessoas continuarem enrolando ela durante todo esse tempo. Nós temos que caminhar. Os passos são curtos, mas há alguma chance ainda. Muito obrigado, gente. Com certeza. Renato Farjala, aí eu fui testemunha aí da batalha dele pela ciclovia na Bahia, ele e o Ringo, né, indo lá na CP Trans, lembro bem de vocês, e realmente foi uma batalha vencida. Aline, quer comentar sobre a pergunta do Otávio? Isso, tentarei ser breve. Eu acho que a pergunta do Otávio é uma pergunta de $1 milhão, né, porque além dela ser difícil de responder, ela é uma pergunta crucial. Me parece que agora a gente tem que levar essas lives para um motivo prático, concreto, né? Que a gente precisa realmente realizar ações. Os debates, eles estão dados, o que a gente está conversando aqui não é nada de novo, por favor. Talvez para um ou outro seja um assunto pouco desenvolvido, né? Pouco estudado, mas ele está na boca do povo, essa coisa da mobilidade ativa da bicicleta e do caminhar, né? Então, se a gente já domina bem quais são as questões, até mesmo quais são os entraves, a gente precisa dar esses passos, novamente sem trocadilho. Dar esses passos no sentido de mudar, de fato, né, cenários, mesmo que não sejam mudanças muito grandes no primeiro momento. Eu visualizo aqui me parece, né, 3 grandes blocos de ação que a gente pode lutar por eles, né, cada um na medida que se identifique e na forma como se constitua individualmente dentro de uma instituição. Primeiro, né, a gente precisa olhar para o espaço urbano e olhar de forma crítica, ou seja, esse espaço é adequado, o que ele privilegia, o que ele fala para a pessoa, o que ele fala para o cidadão comum, enquanto espaço que acolhe as demandas da sociedade. Não apenas para circular, né, mas acho que a questão do deslocamento aqui é central no nosso debate. Então, um ponto é esse. Outro ponto são medidas educativas, comunicativas, sensibilizativas, que possam gerar um outro olhar. E tudo isso tem muito poder, né? A maneira como a gente começa a abordar pela nossa existência como pedestre e ciclista, mas também a partir de campanhas, muda, não completamente, mas aqueles que estão mais sensíveis a essas temáticas. Eu sou uma pessoa que sou prova disso, eu andava apenas de carro, nem a pé eu andava. E de alguns anos para cá eu venho mudando. Vocês, a Mari, me incentivou
umas vezes que te vi andando de bicicleta. Isabela foi um grande encontro nosso e ela nunca me disse, vem cá, vem andar de bicicleta comigo. Eu a vi andando e isso começou a me tensionar de certa maneira. Eu já estava também questionando a minha própria atitude como pessoa no mundo. Então, tem pessoas que estão no processo que só precisam de um empurrãozinho no penhasco para poder mergulhar nesse novo universo. O terceiro ponto é, de fato, as ações de diálogo e tensionamento com o poder público. A gente não vive na área da fantasia. O Fajardo falou aí uma coisa muito importante, que é a possibilidade, de fato, de enfrentar as raízes mais profundas do imperialismo em Petrópolis. E isso se dá de forma moderna a partir, por exemplo, do carro, dos grandes condomínios, e aí é outro papo. É um papo que se correlaciona com o nosso, mas não vou aprofundá-lo. O fato é que aquilo que tange a gestão do deslocamento, da mobilidade e do ser e estar em Petrópolis, nos espaços mais diversos da cidade, precisam ser tensionados junto ao poder público, e isso se dá a partir de organização. A CIP se organizou, os ciclistas, há 1 ano ou 2 atrás, se organizaram e estão tensionando o poder público. A pífia conquista que conseguimos, eu me coloco nisso porque eu já comecei a atrapalhar a CIP nesse momento, de lutar por uma infraestrutura segregada na Bahia. Mas é uma conquista que parece cheia de problemas, que não foi suficiente, mas, nossa, a gente emagreceu 20 quilos só para poder debater aquela coisa da Bahia. Então, é um longo caminho pela frente. De fato, a gente não vai conseguir mudança se não se organizar, e cada um, na medida que se sinta, doe-se para isso. Não tem remuneração, talvez nem os ganhos sejam vistos na nossa atual existência, mas a gente vai construir mundos diferentes para futuras gerações. Eu só acredito dessa maneira. Perfeito. Muito boa sua colocação, Aline. Agradecer a resposta. A próxima inscrita era a segunda. Karina, por favor, a palavra é toda sua. Boa noite, gente. Eu sou uma entusiasta da bicicleta. Eu cresci em Copacabana, andando de bicicleta. Eu tinha uma cultura inglesa que era lá no Poço 6, era uma casinha no Poço 6. Eu atravessava a Copacabana inteira de bicicleta, voltava na céu de Copacabana, naqueles ônibus, uma caruta em pé atrás, gente. Quando eu penso nisso, isso era anos 78, 70 e pouco, 70 e muitos, 80. Loucura, loucura. Então, assim, eu adoro bicicleta, sempre tive bicicleta. Mas Petrópolis é complicado, né? Primeiro eu morava num lugar que realmente não tinha como. Enfim, não dá. Hoje eu moro no Bingen. E uma bela hora, há 5 anos atrás, eu trabalhei na prefeitura, o meu setor mudou-se para o Retiro. E eu falei assim, bom, maravilha, Bingen, Retiro, bicicleta. Subi na bicicleta e fui lá. Cheguei lá, não me deixaram voltar. Não, a bicicleta vai dentro do carro e não tira na casa. É impossível você botar nessa pista para o Bingen, de jeito nenhum. Você foi louca de ter vindo para cá de bicicleta. Quem fez isso contigo, Karina? Claudinha Frito me levou do carro e me levou de volta. Mas não só ela, todo mundo falou, você é doida, Karina, de jeito nenhum. Enfim, realmente não tem estrutura. Mas você sabe o que eu estava pensando, Isabela? Isso é a sensação que eu tenho, sabe, de horários. A gente monta grupos de horários e a gente se apoderar, tomar posse, né? Se apropriar da via em horários determinados, vamos em grupo, porque se é sozinho é perigoso, a gente não é respeitado, talvez a gente tivesse pontos de encontro na cidade, de horários de trabalho, vou pegar para a fábrica, horário para a fábrica tal. E agora as pessoas nem estão indo, né? Mas, enfim, talvez fosse uma ideia, sabe? A gente ter uma rede, sei lá, e se comunicar de marcar horários, vamos todo mundo, 10 pessoas de bicicleta naquele percurso. Karina, eu vou te catar aí no Bingen. Oi? Eu vou te catar aí no Bingen para a gente pedalar, que agora está assim. Então, assim, a minha dúvida é exatamente essa, porque, assim, eu vou ter aqui primeiro, o que tem primeiro, nossos caminhos para os ciclistas ou os ciclistas ocupando os caminhos? Porque eu acho que são ciclistas ocupando os caminhos. Posso só comentar sobre isso? Oi? Rapidinho?
Isa, posso comentar sobre a Karina? Duas coisas. Essa questão do projeto do Bike Anjo, é interessante que lá você consegue dizer qual é o seu trajeto mais frequente e você encontrar se outra pessoa gostaria de fazer junto com você, para, por exemplo, te dar coragem, alguma coisa assim. E essa questão de botar motociclista na rua, antes da pandemia, a gente fazia grupos, facilmente 40 pessoas se juntavam para pedalar justamente depois do trabalho. Então, aí em Bingen mesmo, meu marido trabalhou... Eu lembro, o pessoal da loja de bicicleta, sim. Isso, meu marido trabalhou nela e a gente colocava facilmente 60 pessoas na rua para pedalar de noite. Então, assim, era uma coisa fantástica. Muita gente criou muito coragem. Bom, eu também. Então, realmente é uma coisa maravilhosa. A gente está morrendo de vontade de voltar a pedalar em grupo, porque a gente adora e é todo mundo, assim, não é atleta que vai. Então, um apoia o outro, né? Te dá mais segurança, né? Era na quarta-feira da noite, se não me engano, não era isso? Era quarta-feira à noite. Aí, eu lembro de ter passado por vocês várias vezes e eu falava para o meu marido, poxa, eu queria estar aí. E era lindo, porque eram aquele monte de bicicletas iluminadas piscando pela cidade, então isso faz muita falta, mas quando as coisas melhorarem, a gente vai voltar. Mas a minha sugestão não era só para isso, era assim, em horários de trabalho mesmo, para você poder, né, ir para algum lugar e voltar de algum lugar em grupo que te dá mais segurança. Quando quiser, me chama. Era essa a minha ideia inicial, porque eu acho que se a gente não tomar posse da rua, da via, isso nunca vai acontecer. Não vão criar uma situação para a gente primeiro. Eu acho que primeiro a gente tem que forçar a criação de uma situação. Não com mortes, como já teve na Barão, mas assim, a gente se organizando mesmo para a gente fazer isso. Ó, esse horário como nós na rua, entendeu? Eu não sei como é que faz isso, mas eu acho, assim, Petrópolis, assim, esses dias eu comentando com uma pessoa, ela estava falando que pagava cara passagem. Ela morava na Vila Rica, quase perto do Rio. E aí eu comentei alguma coisa de trabalho, ela falou assim, não, meu marido agora não consegue, mas quando ele trabalhava em Nogueira, ele fazia Vila Rica Nogueira de bicicleta. Então, assim, é plano, praticamente plano, não tem nenhuma subidona, Chão das Arcas, Bingen, Quitandinha. Tudo isso é passível, Morém, todo mundo pode vir de bicicleta para o centro. A gente tinha que ter umas estações de transbordo, aquele chuveirinho, aquela lojinha com chuveiro para trocar de roupa. Eu não sei você, isso me dá uma certa aflição. Dentro da bicicleta eu fico suada. Então, assim, aí trabalhar já é meio complicado. Mas talvez uma toalhinha não resolva, né? A única não resolva. Mas é isso, temos que pensar. Eu vou fazer um comentário aí que a Karina falando. Isso aí era uma das barreiras também para eu andar de bicicleta. Nossa, terrível. E engraçado que lá na CP Trans a gente tem um vestiário, mas o vestiário fica só para o pessoal que trabalha na rua. Impressionante, entendeu? O vestiário é propriedade da galera que é dos agentes de trânsito, o pessoal que trabalha interno na faxina. Então é meio elitizado, entendeu? Então eu fico até de fora do raio do banheiro. Mas, enfim, dou meu jeito. Eu tenho meu armário lá, a minha toalhinha, entendeu? Tomo banho, né, de gato, tem ducha lá no higiênica. E, assim, eu tomo um banho de gato a hora que eu chego, né? Também não gosto de ficar, não. E, assim, eu ainda não consegui andar com uma roupa bonitinha de bicicleta, não. Eu gosto de andar com uma roupa mais confortável. Mas essa provocação é legal, Karina. E vamos montar assim, assim que a gente voltar ao novo normal, né? A gente vai tentar montar novos grupos aí, estamos dentro, não é? Vou passar então. Alguém quer comentar mais alguma coisa com relação ao que a Karina falou? Sim, Felipe? Existe uma teoria que se chama a segurança da quantidade. Então, quanto mais ciclistas a gente tiver na rua, não precisam ser juntos necessariamente, mas automaticamente os motoristas e as pessoas começam a ter um pouco mais de atenção, porque começa a ver o volume daquela quantidade. Isso é o que acontece na minha cidade, na região lá. É muita bicicleta, gente, para todo lado, bicicleta na contramão, na calçada, é uma loucura. Então você não consegue imprimir velocidade no carro. Porque é tanta bicicleta, você sabe que se você não tiver cuidado numa via de um sentido só, se você não olhar para os dois lados, você pode pegar um ciclista. E aí, então, é interessante. Nunca ouvi falar que o ciclista morreu atropelado na minha cidade. Qual que é a sua cidade mesmo, Isabel? Miracema. Qual que é a sua cidade? Fala pro pessoal aí. Miracema. Miracema, legal. Miracema do Norte. A gente podia fazer um programa desse, né? A gente podia pegar um horário na cidade
sei lá, depender, alguns horários, todo mundo vai para bicicleta, na rua, vamos para a bicicleta, vamos horário tal dia, e criar esse clima, né? Uhum. Gente, vou passar. Karina, posso te interromper? Só passar para a gente ainda tem mais algumas inscrições. Vou passar a palavra agora para a Relá. Relá é da diretoria, da executiva também do PV. A doutora Elacier, é assim? Falei certo? Elaíce. Ah, então tá bom, Elaíce. Por favor, seja bem-vinda. A pior que Isamari não é, não. Vamos lá. Gente, faça sua pergunta. Boa noite, né? Eu queria inicialmente parabenizar, né? Todos os palestrantes, a Isa. Está assim, sendo uma explanação maravilhosa, esse tema é empolgante, é super importante, né? É interessante porque o PV já há muitos anos tem como um dos símbolos dele uma bicicletinha, né? E a gente sempre teve, inclusive, o Gabeira como uma das figuras importantes do partido, também com essa bandeira, fazendo, inclusive, várias campanhas dele com a bicicleta dele, né? Pelo Estado e tudo. Enfim, a minha pergunta, apesar, né, assim, esse tema é importantíssimo, né? É o futuro, eu acho, né, da mobilidade de uma cidade. E eu queria, entretanto, em vez de falar só da parte de bicicleta, eu queria me pegar justamente na parte dos pedestres. Mas tu conseguiu ver lá para ela? Como Karina, eu também moro no Bingen. E há muitos anos, até o Marcos Lima, né, um companheiro nosso, que depois ficou no INEA há muito tempo e tal, ele fez até um movimento dos sem calçada, aqui no Bingen. Tinha até um jornalzinho, tá? Isso são anos, imagina, muitos anos, início dos anos 2000, tá? Nós já estamos em 2021 e nós continuamos. Eu sei que em vários outros locais aqui do município temos o mesmo problema. Mas assim, a pergunta, eu não sei nem se eu faço para a Karina direto, que trabalha na prefeitura, ou mais alguém que queira me esclarecer por que é que não se fazem calçadas nos locais aqui. A gente, às vezes, é exatamente isso. Você está numa calçada e aí você tem que ir para a rua porque a calçada acabou. Entendeu? Então, assim, o que acontece? A pergunta é essa. O que acontece? Eu posso... Karina, você responde depois. Eu vou passar para a Aline, que a Aline está mais nessa parte de pedestre. De repente, a Aline tem um olhar legal sobre essa questão. O que acontece nessa não priorização, vamos dizer assim? O que acontece acho que também não é uma pergunta simples de responder, mas eu acredito que Petrópolis passa, de maneira geral, por um fenômeno... de muitas questões, né, que resultam nisso. Primeiro, a motorização, ou seja, o espaço do carro sempre é priorizado como ação número 1 ou número 0 para a infraestrutura e para os recursos, e como também estratégia para que a cidade não pare, ou para que gere um movimento menor de reclamações junto à prefeitura. Então, uma rua bem asfaltada, estacionamento provido, uma sinalização... Tudo isso gera uma pressão muito menor, muito em cima do que também já foi falado aqui, que é o grande empresariado da cidade, que impõe regras mesmo de gestão da cidade e de investimentos. E a pessoa que anda a pé, muitas vezes, é a pessoa que é pobre, tá? Não é o caso geral, necessariamente, mas muitas vezes é uma pessoa que tem menos acesso ao poder público no sentido de gerar demanda, gerar... questões aí, fazer pressão. Na verdade, ele sequer se articula para isso. Claro que existe uma classe média que anda a pé e que é a exceção nesse sentido. Aí tem que olhar de cada localidade, ali qual é a questão. Esse é um ponto. Uma outra questão que me parece importante pensarmos é que a gente tem sofrido esvaziamento das calçadas. Eu não estou falando de um olhar desse momento, da pandemia ou dos últimos anos. Isso é histórico em décadas, tá? São dois fenômenos, o de inflacionamento demográfico da cidade, ou seja, a condição mesmo da cidade estar mais povoada, mas por um outro lado,
Esse povoamento está, esse incremento populacional está equacionado em termos de movimento com a motorização, porque ele se dá de formas mais distantes. Então, para chegar, as pessoas não chegam em 10 quilômetros a pé, né? Essa é uma micromobilidade mesmo viável para distâncias curtas. E isso significa o seguinte: cidades mais expandidas, bairros mais distantes, significam caminhos esvaziados, porque são motorizados, são movimentos motorizados. O Bingen, agora falando do caso que a senhora comentou, é uma região que, lógico, tem o seu pequeno comércio, tem a sua centralidade ali, mas em termos de deslocamento ao centro, ele não me parece muito utilizado pelas pessoas. Então, elas fazem percursos curtos para resolver as suas demandas diárias, cotidianas, mas se elas tiverem que percorrer até a região do centro, elas o farão de forma motorizada, preferencialmente, carro, ônibus, moto, essas coisas. E isso significa um esvaziamento da própria demanda por circular. Se eu não tenho muito pedestre circulando, naturalmente eu priorizo menos ainda a manutenção desses espaços. Então, é um efeito meio cíclico, meio que vai sendo incrementado pelos próprios efeitos sintomáticos aí do processo. Se a gente tivesse uma grande demanda circulando de ponto A ao ponto B a pé, as pessoas circulando pela rua, isso levando a acidentes, isso levando a uma pressão, e especialmente vida econômica nesse trecho, pode crer que ele seria um pouco diferente, Pelo menos as pressões seriam outras pelo estabelecimento dessas regiões. Me parece um pouco nesse sentido essa questão. Paulo Barbosa é um exemplo que isso não aconteceu. Tem aquela foto que eu tenho aqui que é sensacional, que eu olho para aquela foto e meu Deus, como é que essas calçadas não são grandes, gente? Mas perceba, só uma complemento em cima do que a Isabela falou. A prefeitura já tem um projeto para o alargamento da calçada da Paulo Barbosa, mas a prefeitura não tem um projeto de alargamento da calçada do Bingen, que é uma grande via, porém com uma demanda muito inferior. Então, se não tem a construção, a efetiva concretização do alargamento, pelo menos o projeto já é um sinal de pressão do poder, em cima do poder público sobre isso. Eu posso citar só um caso que é emblemático, pelo menos a meu ver, nessa questão de calçada e espaço urbano. Muita gente que não vai saber detalhe desse local, mas é na Rua Bingen, na entrada do hospital, que vai para o Hospital Unimed, da Rua dos Expedicionários. Não sei se vocês percebem que tem um estreitamento de pista ali. Assim que você chega você vem numa reta ali e tem um estreitamento, só passa um carro. Aí todo mundo tem que dar uma diminuída, porque tem uma calçada ali. Eu lembro bem que aquela calçada foi feita, isso aí há 500 anos atrás, tá, gente? Nem vou falar minha idade aqui, nem quantos anos eu trabalho na CV Trans. Mas aquela calçada ali, não havia aquela calçada, houve um atropelamento ali de uma pessoa, e aí resolveram fazer uma calçada melhorzinha para a pessoa passar, tanto que ela até tem um desnível da pista de tráfego, aí colocaram um gradil e tal, e fizeram, tiraram o espaço do carro, ali só passa um veículo, e fizeram a calçada. Então é bem isso que a Aline falou, às vezes você tendo que provocar, infelizmente por algum fato negativo, é que as coisas começam a andar, assim, é como se desse aquela espetada, de agulha, vamos embora, vamos construir calçada. Então é bem por aí mesmo. A Aline está certíssima, a fala dela foi perfeita. Como sempre, Deixa eu falar aqui rapidamente. A Aline, eu tenho que pegar o dicionário dela, porque o vocabulário dela é fantástico. O que acontece, Laís, assim, a cidade cresce organicamente, Era um caminho, do lado de lá, e nós assistimos à abertura do lado de cá, E era aquele caminho de barro que atendia as casas, apesar de já estar previsto no plano terra, já existia aqueles terrenos, permitiu-se que as edificações fossem construídas muito próximo a uma faixa, e não querem pagar uma desapropriação e uma obra de contenção. O ponto é esse. Esse ponto lá em frente ao Magnólia, que acontece, é esse, que teriam que fazer a mesma história da calçada, é perigosíssimo. E o outro ponto é ali em frente ao Mercado Selva, que também teria que cortar a rocha, Eu tento caminhar por lá, sabe o que acontece ali, Isabela? Na verdade, no final da história, é meio que o contrário. A gente não caminha bem porque não é para ir.
absolutamente não é friendly. É medonho caminhar pelo bingue. As calçadas são esburacadas. Você não tem um caminhar agradado, você tem um caminhar paranoico. Né? Você fica tenso. Quando você volta para casa inteira, quando você não tropeça. Então, assim, as pessoas sofreriam muito mais se as condições fossem melhores. Sabe? As pessoas diriam, eu vou até para a cidade, são 3,5 km para a Palácio Cristal. Mas, assim, não dá, porque assim, é paranoico, na verdade você fica tenso para fazer essa caminhada. Então, assim, a minha história da bicicleta você também fica tenso, mas assim, eu acho que as calçadas poderiam ser muito melhores. Elaís, outro problema, quem cuida das calçadas é o proprietário e o município não faz a pressão no proprietário para que ele cuide de suas calçadas. Muitas calçadas em terrenos e fachadas são abandonadas há anos. Né? Então, o poder público tinha que atuar, e o poder público ter que dizer não para alguém, ter que incomodar, não dá voto. Então, isso é muito complicado. Né? É por aí, só queria fazer esse comentário. Perfeito. Muito obrigada. Concordo plenamente, exatamente. Tem essa questão que a Aline falou, mas tem a questão que a Karina falou também, que a gente não consegue caminhar, porque dá medo, você vai para o meio da pista quase, entendeu? Então, assim, mas perfeito, tem razão, realmente, é o proprietário que tem que cuidar da calçada, mas o poder público também teria que pressionar, enfim, né? Mas muito obrigada. Claro. A gente tem inscritos aqui ainda o Otávio Tomás. Otávio, eu vou te pedir a gentileza, dado o avançar da hora, de eu passar a pergunta, né, para o Tomás, que ele não se manifestou ainda, você já se manifestou uma vez, só para o Tomás fazer a pergunta dele primeiro, né, antes de você. E se der tempo, a gente retorna para você. Você permite, por favor? Quem fez foi a Vera, não fui eu, mas pode. Não pode passar, mas bem uma pergunta, Não, então pode fazer, por favor. Já está com a palavra, vamos lá. É o seguinte, como o professor Renato falou, é um tipo curioso, porque a maioria aqui não é metropolitana, né? Ele diz que agora ele é. Eu nasci aqui, eu sempre comento isso, que eu sou do tempo, assim, 60 anos atrás, eu vi Petrópolis, tinha meia dúzia de carros. É impressionante como num lapso, assim, não é tão grande. Hoje em dia, que eu fui morar no Rio, eu voltei para Petrópolis, e assim, eu fico muito chocada com a quantidade de carro, com a má educação das pessoas no trânsito. É um negócio assim, revoltante. E é aquilo que o professor Renato falou, o petropolitano acha o máximo estar andando no carrão e se exibindo, mostrando que tem carro. Juro por Deus, gente, é isso, eu conheço o pessoal, é muito isso. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que a coisa está, o modelo, como o Felipe falou, está chegando no limite. Não tem, assim, está havendo uma virada, porque é impossível. Eu fico revoltada quando a gente, às vezes, isso tem que começar a andar de bicicleta mesmo. Se você quiser se deslocar para a cidade de casa, você fica ali na Piabanha horas, não anda aquele trânsito, ou ali, né, no caminho do metropolitano. Então, assim, eu acho que é um modelo que realmente já chegou no limite. E tem uma coisa assim, eu tenho muita convicção que agora vai começar a mudar, porque não dá mais. É isso que eu quero falar. Agora, concordo com o que a Isabela falou, a gente tem que começar a fazer, a se juntar, andar de bicicleta. Eu me considero uma andarilha, né, porque por causa de Petrópolis, na época que eu morei nas Duchas, eu fazia tudo a pé. Eu não andava de carro de jeito nenhum. Era tudo a pé. E aí, lá no Rio, eu também fazia um pouco isso. As pessoas lá também andam de carro para tudo que é lado. Eu andava muito a pé. Isso é um hábito, né? É uma coisa de cultura. E é isso. Eu acho que essa cultura tem que ser resgatada mesmo. Você quer falar, Felipe, um pouquinho sobre o que a
A Vera acabou de comentar sobre o sonho, né, de fazer tudo a pé. Que você escreveu aqui no chat, agora a bola é tua, vamos lá. Não, rapidinho, eu idealmente, eu adoraria morar numa cidade como Petrópolis. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu não consigo, apesar de eu ser um estudioso da bicicleta e ser um entusiasta da bicicleta e do andar a pé, eu sou a própria hipocrisia em pessoa, porque a maior parte dos meus deslocamentos são de carro, são motorizados. Eu me desloco 30 km por dia para chegar num dos meus trabalhos, 25 no outro, 22 no outro, enfim. E quando eu ouço esses relatos de vocês, é um sonho. É um sonho. Então, é um caminho que eu, nos momentos que eu pude me organizar em estar a pé de bicicleta, eu fui muito mais feliz. Eu passei minha graduação inteira andando de bicicleta o tempo todo. Morei fora do país só com bicicleta, deu tudo certo. Eu reconheço nessas falas aí um panorama do que eu quero para mim resgatar no futuro. Venha morar em Petrópolis. Pronto, resolvido. Eu quero. A Aline ainda me convidou. O primeiro passo é andar de bicicleta com a Aline, que ela já me convidou. E eu também estou devendo essa volta de bicicleta, Aline, estou devendo, mas vamos lá, um dia sai. Tomás, então agora a palavra é sua, vai ser o último inscrito, acho que não tem mais ninguém, só para encerrar e fechar com chave de ouro esse evento, apesar da invasão hacker aí, terrível. Vambora. Então, é uma pergunta assim, prática, né? Eu lembro no meu tempo de faculdade, eu sou formado em design de produto e o meu projeto de graduação antes de eu me formar era para ter sido uma bicicleta, não foi uma bicicleta. Eu tive problema com a minha banca examinadora, acabei mudando acabei trancando a faculdade, né? Mas fui morar em outro país, eu morei na Inglaterra, e na Inglaterra tinha uma questão bem bacana. Eu morava nos arredores de Londres, trabalhava em Windsor e fazia um percurso de 8 km de bicicleta e de volta todo dia para ir para o trabalho, era bem bacana. Mas tinha uma questão que era muito forte lá, que é a ordenação do trânsito, né? Você tem o motorista, ele sabe que tem que respeitar a bicicleta. Se ele não respeita a bicicleta, é draconiana a legislação para o cara que atropela uma bicicleta. E chegou num momento lá, eu acho que foi 2005, se eu não me engano, foi nesses anos que eu morei na Inglaterra, o prefeito de Londres teve que dar um basta nos ciclistas, principalmente os ciclistas que trabalhavam como entregadores, que estavam zoando completamente o trânsito da cidade, causando acidentes, atropelamentos, inclusive. Então, como é que fica, né? Vocês falaram lá em Miracema você tem trânsito, bicicleta andando para tudo quanto é lado, na contramão, aquele negócio todo, o pessoal sem capacete, sem proteção nenhuma. E como é que fica essa questão de ordenação? Né? Porque andar na contramão, teoricamente, não pode, né? Você tem que seguir a via correta, né? Então, como é que fica essa questão de ordenação do trânsito com a presença da bicicleta numa quantidade maior e que, às vezes, não vai respeitar o código de trânsito, né? Alguém se habilita aí? Os dois estão... Não, eu só queria falar que Londres, ele é um caso meio à parte, e Londres é uma cidade muito densa, né? Muito densa. Então, e a gente tem que pensar um pouco, de fato, se você começa a ter essa disputa, e ela acontece mesmo, entre modos, especialmente de velocidades diferentes, um atrapalha o outro. É óbvio, porque não tem uma concepção de que cada um possa exercer a sua potencialidade. Mas a partir do momento que a gente começa a filosofar que um espaço de um carro comportam 4 bicicletas, né, e a gente vê os estudos que foram feitos disso, especialmente na Holanda e na Dinamarca,
esses ciclistas eles só atrapalham os motoristas porque estão disputando espaço com os motoristas, né? E porque a infraestrutura está quase toda, foi o que a Aline falou, para os motoristas, para os motorizados, né? Na verdade. Isso, a minha visão, Tomás, que é uma mudança de paradigma. A gente vai ter que mudar e privilegiar outras formas de transporte. Porque quando a gente pensa, por exemplo, que a gente consegue chegar em Nova York de carro, que a gente tem uma rede que nos liga Brasil, liga todos os países da América Latina, liga a América Central, liga os Estados Unidos, e a gente não consegue ir para o bairro do lado numa ciclovia, porque não tem, né? A gente pensa o lugar, ele está tão introjetado na nossa cultura, o carro, que a gente é difícil entender realmente esse escalonamento de onde os ciclistas podem estar. E eu acho que a gente vai ter que repensar o nosso modelo, repensar os nossos espaços urbanos. Por exemplo, se a gente conseguisse tirar metade dos carros que ficam parados na rua, ocupando espaço, sim, só isso daí já abre uma rede cicloviária das melhores, em Petrópolis, em São Paulo, em Palmas, em qualquer cidade. Então, é uma mudança paradigmática mesmo, porque espaço tem. Espaço tem. É meio que nesse sentido que eu tenho visto essa questão nos últimos tempos. Isabela? Tomás, quando eu citei o caso de Mirasema Todo na contramão, o intuito não foi dizer que está ok o ciclista fazer isso. Na verdade, o nosso papel é sempre orientar os ciclistas a não fazer. Nos nossos grupos de pedal, vira e mexe quem sem capacete, a gente pega, incentiva o cara, doa capacete, fala para não andar de chinelo, apesar disso não ser proibido, né? Mas a gente sempre tenta incentivar para poder orientar e tá todo mundo certinho, ninguém pedalar na calçada e tal. Mas o que eu quis mostrar é que é uma cidade pequena, de interior, que não tem universidade, não tem pessoas especialistas em urbanismo morando lá, e os motoristas respeitam o ciclista. Então, essa questão da priorização, que mesmo numa sociedade que você não tem essa educação, vamos dizer assim, a cultura existe. Uma vez, eu estava num tramway na Suíça e eu fiquei chocada porque o tramway estava devagar, porque tinha um ciclista na frente. Eu falei, cara, que absurdo, o ciclista está no meio da rua. Isso em 2012. Aí, em 2014, eu morando fora, aquela coisa começou eu entender realmente essa priorização. E hoje, eu não ando no cantinho da rua. Eu ando numa distância de segurança, mas eu tenho a consciência de que o meu lugar é ali. Se não tiver uma ciclovia faixa, eu estarei ali. E vou dizer que não tive experiências muito ruins. Geralmente é com ônibus, em algumas linhas específicas, mas essa questão da consciência, do entendimento de que o ciclista é o prioritário e depois, na verdade, o maior de todos é o pedestre, né? Mas quando você tem esse cuidado, as coisas funcionam. E a questão de andar na calçada, na contramão, se a gente vai educando as pessoas. Mas isso, para mim, eu acho que é o essencial. Entender que se não tem, vamos botar espaço, né? Na verdade, espaço tem para todo mundo, no final das contas, mas tem que ter esse entendimento do respeito mesmo e da proteção. Isso vem, a gente não precisa fazer todo mundo fazer curso para aprender isso, sabe? Isso vai ser cultural, eu acho que a gente tem que estar sempre falando sobre isso. Perfeito, muito bom. Gente, então, para encerrar, vamos ter mais só 2 participações rapidinhas. Eu vou passar a palavra para a Aline, dela fechar um pouquinho, que ela quer fazer um comentário sobre Petrópolis. E para encerrar mesmo, eu vou só te pedir, Aline, para ser bem rapidinha, porque eu vou passar a palavra para o Vinícius, que ele quer ler um pequeno texto, e aí a gente encerra o evento de vez, tá bom? Vamos lá, Aline. Obrigada pela oportunidade. Primeiro, eu quero reforçar uma questão que eu falei no meio da confusão da live, mas eu quero resgatar isso como um conceito. Debater a mobilidade pela mobilidade não é suficiente. A gente precisa debater cidade. Tá? Eu sei que isso é muito amplo, abstrato, complexo, mas a gente precisa debater modelos de cidade. Petrópolis é uma cidade muito específica em termos de
forma, ocupação fragmentada. A gente aqui está debatendo Bingen, Centro e Tandinha, é primeiro distrito, está tudo aí já dado. A gente tem, ao longo do percurso, uma série de facilidades que incentivam a circulação a pé ou de bicicleta. Mas é a pessoa que mora longe, quem mora na favela, a gente precisa debater tantas coisas para poder enfrentar um deslocamento de fato que seja equânime, que as pessoas tenham acesso, porque mover-se é acessar serviços. O debate da mobilidade desassociado ao direito à cidade é um debate ainda muito enfraquecido. Talvez esse seja uma das maiores fragilidades de quem debate a mobilidade por si. E isso precisa estar mais enfatizado nas nossas falas do que só a operacionalização da mobilidade. Então, a gente tem que olhar para a escala de Petrópolis como uma cidade possível de implementação, mas com desafios consistentes, né? Pela fragmentação, pela dispersão territorial. E também olhar para esse caráter da cidade imperial, que se força muito, né, nesse selo, nessa elitização, mas que não acolhe a maior massa da população petropolitana, que não está incluída nas suas definições. Então, isso eu queria comentar como conceito central para a gente poder dirigir o tema da mobilidade na cidade através de novas formas, não apenas somente pela operacionalização. Perfeito, muito bom, Aline. Então, gente, vamos encerrar. Vinícius Nogueira, a última palavra é a sua. Vamos lá. Pô, tô até tremendo de nervoso. Bom, primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa. Pô, foi uma música, uma coisa muito boa para os ouvidos, assim, poder assistir isso. Queria dizer que eu saí de Petrópolis ciclista e voltei para Petrópolis arquiteto e ainda ciclista, então é um prazer assim, enorme para mim estar ouvindo muitas coisas que eu ouvi aqui. Então, parabéns a todos aí que se empenharam em fazer isso acontecer. E aí eu peguei esse texto uma vez no Facebook e falei, cara, tem tudo a ver, né? E aí eu queria ler e fica a reflexão não só por uma questão exclusiva que o texto trata, mas para a gente refletir como um todo. Vinícius. A economia não quer ciclistas, quer consumidores de fast food. Um ciclista é um desastre para a economia. Ele não compra carros nem os financia. Não faz seguro do carro e não compra combustível. Não usa oficinas de manutenção e nem serviços de lavagem. Não paga no estacionamento e nem fica obeso. Pessoas saudáveis não são necessárias para a economia. Não compram remédios e nem vão muito a médicos. Não fazem gerar economia e crescer o PIB. Ao contrário, cada lanchonete de fast food que é aberta gera 30 empregos para 10 dentistas, para 10 cardiologistas e 10 especialistas em emagrecimento. O que você prefere, então, ciclismo ou fast food? Deu para ouvir? Deu, mas o teu telefone está com um pouquinho de interferência. A gente tem que entender, né, que a gente está inserido no modelo econômico capitalista que também não vai resistir muito, mas a gente é unido e está forte, né? Tem que resistir. Eu acho que é importante na nossa fala como um todo, antes de falar sobre bike, entender qual é a cultura que se existe hoje dentro da cidade, né? Que aí tem muito a ver com o que a Aline falou, né? A gente tem uma cultura do automóvel muito grande, né, cara, muito maçante. Enfim, é isso. Dou aqui a minha palavra. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos aí, Vinícius. Muito legal. Eu já li esse texto, achei tão interessante. O Otávio até pediu para colocar aqui no chat, mas eu não tenho ele aqui agora. Você tem aí como compartilhar com a gente no site? No chat aí agora? Colar? Não, né? Vinícius, fotografa, eu passo pro Otávio. Peraí, tá sem som. Desculpa. Não, eu tenho que redigir ele, na verdade. Mas, se for o caso, eu faço isso e vou compartilhar com todo mundo. Posta lá no grupo do PV, depois eu repasso para tu. Pode deixar. Bota o print nele que a gente repassa. Beleza. Em algum grupo que a gente vai repassando aí. Perfeito. Gente, então, para encerrar, né, são 9 horas e
13 minutos, estamos aí um pouquinho além do previsto. Quero agradecer imensamente, né, a Aline, a Isabelle e Felipe, que, olha, eu não imaginava que ia ser tão bom. Foi um ótimo debate, o pessoal participou, eu acho que foi uma troca de experiências muito legal. E a gente vai fazer outras, né? A gente já está com uma, né, Otávio? Já está prevendo uma aí mais para frente, daqui a um mês, mas só com, né, mais na base do transporte público mesmo. Então, estou preparando, ver quem eu vou chamar. Então, a gente vai depois voltar, né, a essa história do transporte sustentável, que é uma coisa que agora ganhou muito peso por causa da pandemia, né? E engraçado que a gente, ouvindo vocês falando a questão das calçadas, das pessoas andando a pé, que às vezes não é muito atrativo, né? A questão do Bing. Eu não sei a Isabela anda muito aqui para os lados de Quitandinha, a Aline também, mas o que eu percebi agora por causa da pandemia, a quantidade de gente andando a pé ali na Washington Luiz, na Coronel Veiga, aumentou demais. Assim como os ciclistas, as pessoas andando a pé, pelo menos na nossa área aqui, eu vejo que houve um aumento assim, expressivo, entendeu? Mais que triplicou a quantidade de gente andando. Então, não sei se é com medo do ônibus, não sei se é por causa do preço da gasolina que tá alto pra caramba, mas eu sei que tem muita gente andando de bicicleta e andando a pé. Então, isso aí é uma forma de fomentar mesmo qualquer mudança. Gente, muito obrigada a todos. Desculpem aí a invasão, não foi, né, culpa de ninguém, mas estamos aí. E eu vou depois disponibilizar, vou só fazer edição, porque agora ficou dois vídeos separados, né, que a gente fiz 2 reuniões. E aí eu vou juntar tudo e depois mando o link para vocês todos, aí pode compartilhar, etc. Tomara que tenha ficado legal. Vou testar agora para ver se o som ficou bom e tudo. Gente, muito obrigada. E até a próxima sexta-feira. Encontro com todos vocês, tá bem? Isso. Abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau. O Partido Verde agradece a participação de todo mundo, né? É muito legal a gente poder contar com vocês, com todos os conhecimentos, com a participação. E fica o convite, quem quiser participar, acompanhar o Partido Verde, nós temos uma página no Facebook, nós temos um Instagram, né, TV Petrópolis Oficial, é só seguir a gente lá. E se quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o João postou aí o convite, é só seguir o link e participar do nosso grupo. A gente não perturba muito, né? A gente não fica dando bom dia, não tem 50 mensagens de bom dia. Então, é só para a gente realmente conversar sobre aquilo que importa para a cidade, né? Então é isso. Boa noite, obrigado a todos. Não sei se o João quer falar alguma coisa ainda para terminar. Ele disse que não. Isa, muito obrigado. Eu queria falar uma coisa rápida, que assim, Isa, assim, foi um debate assim, da maior qualidade. O debate que teve antes da invasão, mais gente que a gente já teve. Que bom. Te parabenizar, porque foi muito bom. Parabéns. Então, gente, obrigada a todos e boa noite, viu? Um abraço. Maravilha, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.